Nakba, outra palavra árabe. Nakba é palavra árabe para catástrofe, para desastre, que é como os palestinos se referem, palestinos e árabes se referem à expulsão de 750 mil palestinos de suas terras, quando Israel ganha a primeira guerra árabe-israelense e os expulsa do seu território. Desde o Nakba é a maior rebelião palestina. Greve dos trabalhadores palestinos em Israel, ocupação de ruas, ações armadas, que começaram com paus e pedras em Gaza e se alastra por todos os territórios ocupados, uma rebelião que é combatida a ferro e fogo pelo regime sionista, mas o regime sionista não conseguia derrotar. E uma rebelião que se alastra pela sociedade israelense com ações armadas que vão amedrontando o país, que vão colocando na berlinda o regime sionista, o que acabaria levando o regime sionista a propor um acordo, numa situação internacional diferente, que é a situação internacional que surge depois do fim da União Soviética em 1991. Era uma situação na qual a OLP se enfraquecera, já não tinha mais seu principal fornecimento de armas e recursos financeiros, que era a União Soviética. Começa a haver uma pressão dos Estados Unidos e da União Europeia para que o regime sionista fizesse algum tipo de concessão para que pudesse haver uma melhor relação dos Estados Unidos, principal patrocinador de Israel depois de 45, para que houvesse uma melhor relação dos Estados Unidos com os países árabes, e isso levaria aos acordos de Oslo de 1993. O que são os acordos de Oslo? Os acordos de Oslo dizem respeito aos 21% do território palestino que foram tomados por Israel na Guerra de 6 Dias. Não diz respeito ao que Israel tomou na primeira Guerra Árabe-Israelense entre 48 e 49. Diz respeito apenas aos 21% que foram tomados por Israel na Guerra de 67, na Guerra de 6 Dias. Os acordos de Oslo pegaram esses 21% da Palestina e dividiam em 3 áreas: área A, área B e área C. A área A, a autoridade palestina teria poder civil e militar sobre essa área. Na área B, a autoridade palestina teria poder civil, mas o controle militar seria de Israel. E na área C, o controle civil e militar continuavam a ser de Israel, na Cisjordânia e na faixa de Gaza. A área A era formada por 167 enclaves palestinos, cidades e aldeias ao longo da Cisjordânia e da faixa de Gaza. A área B eram as estradas que ligavam essas cidades e essas aldeias. Não havia continuidade territorial, não havia e não há continuidade territorial entre as aldeias e cidades palestinas. Além disso, na área B estavam as principais fontes de água, que continuavam a ser militarmente controladas por Israel, além de Israel ter o total controle do fluxo de mercadorias e pessoas entre os próprios enclaves palestinos. E na área C, Israel pintava e bordava. Os acordos palestinos fazem com que a OLP reconheça a legitimidade do Estado de Israel, aceite um acordo de paz, deponha as armas, e isso provoca uma divisão entre os palestinos, entre aqueles que eram favoráveis a depor armas, no caso o Fatah e a maioria do OLP, e organizações que eram contrárias a depor armas, alguns grupos da própria OLP, e uma jovem organização de origem religiosa que havia sido fundada exatamente no primeiro ano da Intifada, que é o Hamas. O Hamas não fazia parte da OLP. O Hamas surge como uma organização de caridade social, uma organização religiosa, que depois se politizaria ao longo da primeira Intifada e se tornaria um grupo político muito influente na faixa de Gaza e entre a juventude palestina. O regime sionista, nos acordos de Oslo, além dessa divisão territorial esdrúxula, o regime sionista estimularia uma nova onda de colonização judaica. Através de financiamentos e proteção militar, o regime sionista, com os mais diversos governos, estimulou a que 700 mil colonos judeus, esse é o número atual, construíssem 230 assentamentos judaicos
entre os enclaves palestinos, exatamente na área B e na área C do Acordo de Oslo, praticamente inviabilizando o surgimento de um Estado palestino. Esses 230 assentamentos estão nos territórios ocupados, na Cisjordânia, não mais na faixa de Gaza, e também em Jerusalém Oriental. Isso frustra os acordos de Oslo e há uma segunda intifada nos anos 2000, entre 2000 e 2005. Essa segunda intifada termina com um armistício em 2005, um armistício assinado por todas as forças palestinas, incluindo o Hamas. É um acordo pelo qual se cessaria o choque contra o Estado de Israel, em troca da retomada dos acordos de Oslo em outro patamar e com um calendário eleitoral. Em 2005, a Autoridade Palestina elegeria um novo presidente, e em 2006 elegeria o Parlamento Palestino. Yasser Arafat tinha morrido em 2004, ele foi o primeiro presidente da Autoridade Palestina. Em 2004 tem eleição presidencial, ganha Mahmoud Abbas do Fatah. Em 2006 tem eleição parlamentar palestina. 132 cadeiras do Parlamento Palestino. Observadores internacionais que no dia da eleição atestaram sua legitimidade e sua transparência. Mas quando as urnas foram apuradas, o Hamas tinha ganho 73 das 132 cadeiras do Parlamento Palestino e se apresentava como a principal força da autoridade palestina. Nessas condições, Mahmoud Abbas, o presidente, propõe ao parlamento, que tinha a maioria do Hamas, que o primeiro-ministro do governo palestino, da autoridade palestina, fosse Ismail Haniyeh, chefe político do Hamas, e se constitui um governo de unidade palestina. O Hamas aceita uma trégua indefinida, o Hamas escreve uma carta a George Bush Filho e uma carta ao governo de Israel, dizendo que estava disposto a suspender as ações armadas, a negociar a criação de um Estado palestino ao lado do Estado de Israel, a aceitar uma trégua indefinida. Mas Israel, os Estados Unidos e a União Europeia não aceitam a presença do Hamas no governo palestino e decretam boicote total contra a autoridade palestina, exigindo que Mahmoud Abbas demitisse o Hamas do governo. Lembremos que pelos acordos de Oslo, Israel controla tudo em relação à autoridade palestina. A coleta de impostos, o comércio exterior, a moeda dos territórios ocupados é o shekel, a moeda israelense. A autoridade palestina não pode ter exército, só pode ter polícia, e a função da polícia na autoridade palestina é reprimir os grupos palestinos insurgentes que não aceitaram os acordos de Oslo. Nessas circunstâncias é decretado boicote total financeiro contra a autoridade palestina. Mahmoud Abbas aguenta um ano, mas em 2007 ele expulsa o Hamas do governo. Em troca, o Hamas expulsa o Fatah da faixa de Gaza, no que foi conhecido como a Guerra Civil Palestina, porque o Hamas expulsa o Fatah da faixa de Gaza a bala, e o Fatah tenta resistir a bala. E a partir de então, nós temos essa divisão: a autoridade palestina governa a Cisjordânia e o Hamas governa a faixa de Gaza. Imediatamente depois da expulsão do Hamas do governo de unidade palestina, Israel muralha a faixa de Gaza, decreta bloqueio total contra a faixa de Gaza, controla toda a entrada de alimentos, de comida, de medicamentos, a entrada e saída de pessoas. A faixa de Gaza se transforma no maior campo de prisioneiros do mundo. A faixa de Gaza se transforma no gueto de Varsóvia do povo palestino. E a cada tentativa da insurgência palestina na faixa de Gaza de reagir a essa situação brutal, a resposta de Israel era bombardeios cegos, ataques contra civis, punições coletivas. Entre 1º de janeiro de 2000 e 6 de outubro de 2023, portanto, antes do ataque do Hamas em 7 de outubro, 11.167 civis palestinos foram assassinados pelo exército de Israel. Vocês sabem quantos israelenses foram mortos em ataques da insurgência palestina nesse mesmo período de 23 anos? 267. Esses números tornam explícita a punição coletiva como um método empregado pelo Estado de Israel.
Mais do que isso, garotos e garotas que hoje têm 17 anos nunca viram a vida fora das muralhas da faixa de Gaza. Estão presos nesse campo de prisioneiros, nesse gueto de Varsóvia, pelo crime de terem nascido palestinos. Esse é o crime. E obviamente que isso foi gerando ódio, o sadio ódio anticolonial, especialmente na juventude. E o que nós assistimos no dia 7 de outubro foi uma resposta a este processo de subjugação, de racismo, de tortura, de morte, de ataques ao povo palestino. O que aconteceu no dia 7 de outubro não foi um ataque do Hamas, foi um contra-ataque. Eu quero destacar, da mesma maneira que eu destaquei a intervenção do presidente Lula no começo, eu quero destacar, Daniel, a intervenção do embaixador chinês na Corte Internacional de Justiça. E o embaixador chinês contesta um senso comum. O ataque do Hamas foi terrorista. O embaixador chinês contesta. E como ele contesta? Ele levanta a resolução 3103 das Nações Unidas de 1973. E nesta resolução está escrito que os povos coloniais têm o direito à insurgência e à luta armada contra o colonialismo. Isso está no direito internacional, e esta forma de resistência, a insurgência, a luta armada, essa forma de resistência foi utilizada por todos os povos que lutaram contra o colonialismo. O povo norte-americano não se libertou do colonialismo britânico tomando chá da cinza. O povo argelino não se libertou do colonialismo francês comendo uma bomba de chocolate. O povo vietnamita não se libertou da colonização francesa e da ocupação norte-americana fazendo uma dança ao redor de uma fogueira. Nenhum povo se libertou do colonialismo sem recorrer à violência e à insurgência. Isso simplesmente não existe na história, porque os estados coloniais fecham o espaço para a política. A política se transforma necessariamente nos estados coloniais em guerra colonial e anticolonial. Essa é a história do mundo. E o direito internacional a prevê, oferecendo aos povos colonizados o direito à insurgência. Dizia o embaixador chinês que, frente a essa resolução, não se pode caracterizar a ação do Hamas como terrorista. Eventualmente o Hamas cometeu exageros, violações de direitos humanos, até crimes. Esses crimes e exageros e violações devem ser investigados, segundo o embaixador chinês, uma investigação independente, porque os fatos são conhecidos atualmente apenas pela versão israelense. Esses crimes, violações, esses possíveis crimes e violações devem ser investigados, se for o caso, punidos. Mas isso não altera o fato central. A ação do Hamas em 7 de outubro está coberta pelo direito internacional e lastreada pela história. E o embaixador chinês falou uma segunda coisa. Falou que Israel não pode arguir direito de autodefesa, portanto a discussão se a resposta de Israel é ou não proporcional é uma discussão fajuta. O direito de autodefesa de um país somente pode ser acionado quando esse Estado é atacado por um outro Estado e contra territórios internacionalmente reconhecidos. Não é o caso. O Hamas não é um Estado e os territórios atacados não são territórios internacionalmente reconhecidos, porque parte desses territórios está sob ocupação ilegal do próprio Estado de Israel. Essas definições do embaixador chinês são muito importantes para a gente entender esse contexto. E esse é o processo que nos leva ao 7 de outubro e ao que vem acontecendo depois do 7 de outubro. Eu já me excedi muito do tempo, eu tinha prometido para mim mesmo falar 40 minutos, já são 65, mas eu quero terminar invertendo um pouco o nosso jeito normal de olhar para essa situação. Nós olhamos para a situação, e com razão,
para o que ocorre na Palestina. O que vem aos nossos olhos, o que vem à nossa mente, o que vem ao nosso coração é o massacre, a carnificina, a denúncia do genocídio. E fazemos isso, todos nós que aqui estamos, certamente fazemos essa denúncia de alguma maneira, seja em pequenas rodas, seja nas redes sociais, seja em manifestações, o tempo todo. E devemos fazer, denunciar o genocídio do regime sionista contra o povo palestino. Mas eu olho para uma outra coisa que para mim tem mais importância. Historicamente tem mais importância. Não sentimentalmente, não eticamente, mas historicamente tem mais importância. Que é a valentia do povo palestino. Que é o fato da resistência palestina ter se reerguido e enfrentar o Estado colonial e racista de Israel. O fato de que o povo palestino, ao agir no dia 7 de outubro, através das suas organizações insurgentes, mesmo que tenham cometido erros ou exageros, o fato é que a ação insurgente do dia 7 de outubro recolocou ao mundo uma questão que caminhava para a lata de lixo da história, que era a questão palestina. Nós não estaríamos aqui discutindo a questão palestina se não fosse o 7 de outubro. Nenhuma chance. Nós também já tínhamos esquecido da questão palestina. A questão palestina já não era mais um assunto, mesmo entre os setores mais combativos da esquerda brasileira e mundial. A questão palestina estava no rumo que os sionistas desejavam. Tem uma frase dita pelos sionistas que é assim: como é que nós vamos tratar a questão palestina? É simples, os mais velhos morrerão e os mais jovens esquecerão, e estará resolvida a questão palestina. Era este o caminho para o qual marchava a questão palestina. E foi a insurgência do povo palestino, a partir de 7 de outubro, que interrompeu essa trajetória. O que a luta do povo palestino deve nos servir de exemplo, deve nos servir de inspiração, tanto na mobilização e solidariedade ao próprio povo palestino, como inspiração na luta contra o sistema imperialista. O mesmo sistema imperialista que protege o Estado de Israel e seu massacre contra o povo palestino, esse mesmo sistema imperialista é o que leva todos os povos periféricos, inclusive o Brasil, a essa situação de desigualdade social, de pobreza, de subordinação. A luta do povo palestino contra o regime sionista e o sistema imperialista é a nossa luta. Não é uma luta a qual a gente simplesmente se soma, é a nossa própria luta. E nós devemos nos inspirar na combatividade do povo palestino, no seu caráter firme, erguido, na sua vontade de luta. Eles lutam nas piores condições possíveis contra um regime brutal, e nós devemos olhar para essa situação denunciando o genocídio, mas enaltecendo a resistência do povo palestino. Por fim, nós temos que reconhecer uma coisa: nós temos que reconhecer que a esquerda brasileira está em dívida com a solidariedade ao povo palestino. Nós estamos no maior ciclo de mobilizações populares nos Estados Unidos e na Europa desde o fim da Guerra do Vietnã. São as maiores manifestações contínuas de massa dos últimos 50 e tantos anos. Mas nós ainda não conseguimos no Brasil despertar essa mesma vontade de luta e solidariedade. Ainda há pouco empenho dos partidos de esquerda, ainda há pouco empenho dos sindicatos, ainda há pouco empenho dos movimentos populares, e nós temos que pagar esta dívida. Nós temos que aumentar a mobilização, aumentar a solidariedade, aumentar o nosso apoio à causa palestina, porque a causa palestina hoje é a grande causa de todos os povos do mundo. Muito obrigado.
de seguir aqui, a gente já combinado esse horário e até o máximo de 9 da noite. São 9h10, mas não perdemos nenhum minuto, né? Mas antes de seguir aqui, Breno sugeriu que eu colocasse em votação se a gente abre inscrição ou não. Mas o dono da casa está pedindo para abrir. Vamos abrir então. Nesse caso aqui, o proprietário aqui tem um voto que vale por 3. Mas antes dele, eu queria fazer um chamado aqui. Chegou uma pessoa muito especial, nossa deputada federal, pré-candidata do PT à Prefeitura do Natal, Natália Bonavides. Vem aqui, companheira. Você tem 3 minutos contados no relógio. Boa noite, companheirada. Queria, antes de mais nada, agradecer sua presença aqui com a gente hoje. Se eu não me engano, foi Mussa que falou aqui em nome do comitê. Ele está aqui ainda. Queria, enfim, em nome dele, deixar um forte abraço, né, toda a nossa solidariedade. E, Breno, essa última frase que você falou sobre essa luta pela terra nos faz lembrar algo que é tão próximo. Eu acho que todo mundo aqui, e até olhando algumas das bandeiras que são nesse espaço, que representam tantas lutas nossas, todo mundo aqui conhece o movimento dos trabalhadores rurais sem terra. Todo mundo aqui conhece o movimento de luta nos bairros, vilas e favelas. Todo mundo conhece o movimento da população em situação de rua. E por que eu estou falando desse movimento? Porque esse mote do território, ele é fundamental. Ninguém existe sem ocupar um espaço. Eu lembro quando a gente estava na luta pela suspensão dos despejos na pandemia, a gente estava passando por situações assim. A pessoa já estava fora de uma casa, aí estava embaixo do viaduto e um juiz dava uma decisão assim, saia. Como se as pessoas deixassem de existir. Quando você diz que alguém não pode ficar em canto nenhum, você está falando sim que essa pessoa não pode existir. E é por isso que, tão pedagógica aqui sua fala, companheiro, que demonstra que não tem como chamar de outro nome, que não de genocídio. Não tem como chamar de outro nome porque você está tirando de um povo sua terra. Fisicamente, todo mundo ocupa um espaço. E se você está tirando esse povo da sua terra, você objetivamente está querendo impedir a própria existência desse povo. Então, companheirada, o mote de que o que Lula disse estava certo, ele tem que ser mesmo reforçado. Porque a disputa que a gente está vendo, a disputa midiática, a disputa política, a disputa lá no Congresso, inclusive, que a gente está vendo cotidianamente em relação a esse tema, ela se trata, sim, sobre direitos fundamentais. E eu queria, por isso, mais uma vez, agradecer aqui, agradecer a sua vida, agradecer a companheirada que está nessa luta. E, sem dúvida, a gente tem que fortalecer cada vez mais. Todo militante de esquerda tem que ter a solidariedade internacional entre as suas tarefas. Então, que a gente fortaleça a luta do povo palestino, que a gente fortaleça a denúncia desse genocídio em curso que lá está. E vamos embora. Vamos para a luta, vamos nos somar cada vez mais a essa denúncia. Um abraço, obrigada, tamo junto. Anderson, boa noite a todos. E apresentar para o Breno a Campesina, a cerveja do MST. Fica à vontade. Queria primeiramente agradecer, né, a presença de todos aqui, que é sempre uma honra para a Resistência, que considerem a casa de vocês, ela existe por causa de vocês. Então, realmente são momentos como esses que justificam a nossa existência. Em segundo lugar, Breno, eu ia te presentear, mas como é uma cervejaria socialista, a gente vai fazer um escambo por um livro. Camisa da Resistência. Agradecer muito a presença do Breno, do Daniel, Romério, nosso vereador também, outros candidatos, Vice-Amanda, aqui pré-candidatos, a nossa pré-candidata Natália,
futura prefeita, se Deus quiser. Então, antes da pergunta, eu queria convidar a todos para sábado. Vai ter um show incrível aqui, um tributo ao Belchior, com a Banda dos Corações Selvagens de Recife. Todos aqui, vamos encher essa casa. Breno, eu sou muito simpático com uma tese que eu venho lendo, que eu tenho visto pouco na imprensa hegemônica ser discutida, mas assim, por natureza, eu acredito muito naquilo que chamam de teoria da conspiração, que eu não gosto muito desse termo, mas sempre procurando outras razões para o que querem passar para a gente. Então, pouco se fala que o Hamas é uma criação de Israel, né? Que ele foi criado no momento para combater um minuto, pronto, é rapidinho, para combater o próprio Yasser Arafat num determinado momento. E também pouco se fala que o que aconteceu em 7 de outubro, na verdade, seria fruto, muito além de uma resposta, seria fruto até do combinado com o próprio governo de Israel para justificar esse genocídio, o massacre e a expulsão da população de Gaza. Por quê? Porque poucas pessoas sabem que foi descoberta uma jazida trilionária de gás natural naquela região, especificamente na região de Gaza, fora o petróleo, que é muito rico. Então, isso faria, eu acredito sinceramente que faz parte de uma geopolítica para expulsar a população e se apropriar dessas riquezas, justamente pelo o objetivo do Estado de Israel de ser essa potência energética na região e no mundo, né? E baseado nisso até eu chego a acreditar que o apoio que Israel deu à Ucrânia contra a Rússia anterior a esse próprio massacre foi justamente para garantir que a Rússia não tivesse uma intervenção direta nesse objetivo que seria futuro de invadir Gaza. Então eu queria saber a sua opinião sobre isso, se você considera uma tese fantasiosa ou não, mas muito importante, que a gente acompanha muito e aprende muito com o Opera Mundi, com 20 minutos, então é muito importante para a nossa formação. E, de novo, muito obrigado. E realmente eu fico emocionado quando eu vejo aqui pessoas tão interessadas numa causa como essa, que, sinceramente, nos fere todos os dias. É muito difícil abrir as redes sociais e ver o que a gente vê. E aproveitar também para informar que a Resistência está fazendo uma campanha para levantar fundos para o lançamento do livro de poesias do poeta Manuel Azevedo, que o título é Um Dia em Gaza. São poemas que ele fez sobre Gaza. Então, estamos quase lá e vamos fazer o lançamento aqui. Vai ser também e a renda desses livros vai ser toda convertida para movimentos de solidariedade à Palestina. Então, muito obrigado e deu certo, né? Obrigado. Gente, a partir de agora, 1 minuto literalmente, certo? Registrar a presença, como foi feito pelo companheiro Anderson, companheiro Romério, do PSOL, nosso companheiro de bancada, da oposição lá da Câmara, da assessoria da deputada Divaneide Basílio, companheira Kelly está ali, Divaneide não sei se vai conseguir chegar. Enfim, vi também Cedru do SOER, Sindicato dos Dentistas está aqui também. Quem mais está aparecendo vai informando que a gente divulga aqui. Companheiro Janduí, depois se inscreveu o professor Vitulo e Ana do Intervoz, vamos abrir para mais 3 companheiras, certo? E aí nós encerramos e vamos para os autógrafos. Cada um agora tem apenas 1 minuto, literalmente. Breno soube que o Rio Grande do Norte poderia ter uma origem judaica, vamos ver se procede. 1500, o descobrimento do Medina,
ninguém queria vir para o Brasil. Fernando de Noronha, judeu, convertido, cristão novo, faz uma parceria com Portugal e vai explorar o pau-brasil. Em 1502, é criado nas Américas o primeiro povoado judaico, que hoje é a cidade de Igaraçu. Quem entra no Grande Recife, Igaraçu começa a história do Brasil, tem lá nos painéis. 1530 vai estourar em Pernambuco, Recife, a cana-de-açúcar. 30 anos depois, Recife já era uma das principais cidades das Américas. Em 1600, Recife era a principal cidade das Américas e a cidade mais importante da colônia Portugal. O açúcar precisava de alimento e de couro. Esse alimento e esse couro que vai produzir é o sertão. A Inquisição vai chegar em Recife, porque esses colonos vão ganhar dinheiro, sabiam ganhar dinheiro, e Recife vai surgir um mascate. Essa Inquisição chega em Recife e muitos desses colonos se refugiaram no sertão. Existe uma palavra em hebraico chamada xerique, significa o que sobrou para me proteger. Ó em hebraico significa ele. Terceiro pronome, ó, xerique, ó. O Rio Grande do Norte preservou uma cidade com essa origem, uma cidade de uma micro-região, que no passado era todo o sertão pernambucano, paraibano e do Rio Grande do Norte. Xerique. Se o mapa do Brasil fosse construído por quem tem intelectualidade, o Rio Grande do Norte certamente vai se chamar Xerique. Obrigado, companheiro. Professor Vitor, logo após esse ano, como eu disse, abrimos aqui inscrições de 3 companheiros. Se não vierem, nós não vamos perder mais ninguém, porque já estouramos o nosso horário. Boa noite. Eu quero aqui registrar o meu grande agradecimento ao Breno e apenas fazer um pedido. Estamos aqui falando de solidariedade com o próprio Breno. Breno vem sofrendo ameaças pesadas do sionismo internacional e, portanto, é a nossa obrigação, como militantes de esquerda, solidários com a causa palestina, expressarmos também com fatos concretos a nossa solidariedade ao Breno. O que o Breno sofre é nada comparado ao que sofrem os palestinos, mas são poucos aqui no Brasil que arriscam a pele como o Breno para denunciar as atrocidades que estão acontecendo por lá. Tem abaixo-assinados rodando, tem grupo de discussão rodando, tem coisas sendo feitas aqui no Brasil em defesa do nosso companheiro que está falando por todas e todos nós. Então, muito obrigado, Breno, e a luta continua. O professor Vituro não apenas cumpriu 1 minuto, como foi direto ao tema, né? O Peracida ali se inscreveu. Ian, por favor. Breno, e boa noite a todos. Sou jornalista, sou do Intervozes. A gente começou falando que Lula tem razão ao falar da Palestina, ao falar de toda essa questão, mas o que a gente viu aqui hoje à noite a gente não vê na mídia, né? A nossa mídia, que é extremamente concentrada nesse país, que é extremamente fechada a divergências. Então essa história da Palestina não passa na televisão, não passa no rádio. A gente tem acesso, a gente que está aqui, a gente vê na internet, a gente vê nas redes sociais, mas isso não passa na televisão nem no rádio das pessoas, que é onde as pessoas ainda têm acesso às informações. Então, e a própria perseguição, né, a quem se põe contra o sionismo é feita pela própria mídia. Então, a gente tem um contexto que a gente não tem espaço para isso na mídia, a gente precisa fazer essa coisa lembrar, e a gente tem, ao mesmo tempo, um contexto no nosso governo que às vezes Lula parece que não tem razão, e parece que não tem razão. Ele assina uma lei no final do ano passado, aumentando o número de concessões que as emissoras de rádio e televisão podem ter no país, piorando um cenário que já é terrível de concentração midiática. Né? Concentração midiática que leva a gente a ter menos diversidade na mídia e ter menos
e ter menos circulação de informações e de solidariedades internacionais nesses canais. Como é que você vê isso, essa questão, esse cenário midiático nacional, né, não só em relação à questão palestina, como as próprias questões da esquerda brasileira que não circulam nesse espaço? Companheira Cida, e depois a nossa companheira aqui pode já se posicionar. Aí na frente dá certo também. Cida, pelo amor de Deus, um minuto. Então, gente, companheira, boa noite. Rapidinho, obrigada, viu, Breno, pela aula de hoje. Mas uma questão aqui, né? Queria que você comentasse duas coisas. Uma, por exemplo, a relação, né, até que ponto vai essa organização sionista aqui no Brasil, sua relação, por exemplo, com o bolsonarismo, com a direita, a extrema-direita brasileira. A gente vê cada vez mais, inclusive, nesse ponto que você tocou, da questão da fundamentação religiosa, né? Israel como uma terra prometida, ainda sedimentando correntes evangélicas e alimentando esse bolsonarista, de modo que muita gente está indo por esse discurso evangélico e não tem fundamentação nenhuma, não tem leitura, mas está indo por esse discurso. Eu queria que você comentasse. E o outro aqui, você comentou da mobilização, né? A gente não conseguiu fazer grandes mobilizações contra Bolsonaro. O esquerdo fala fino, inclusive, contra o fascismo. Impressionante. Mas fala grosso, às vezes, mal começa uma mesa de negociação, já mobiliza, o que é importante, né? Mas quando a gente mais precisou, não teve mobilização, grandes mobilizações da esquerda brasileira aqui contra Bolsonaro, né? Ficou todo mundo atuadinho e é preciso que a gente faça essa autocrítica. E uma outra, vou encerrar, companheiro, que um idiota como o Luciano Huck faz os comentários que ele faz, a gente sabe a origem dele, sabe a quem ele serve. Mas a parcela, né, de intelectualidade, como o comentário da Lilia Schwartz recentemente, dando voz a esse senso da mídia em relação, por exemplo, à fala de Lula. Né? E a Lilia Schwartz não é um Luciano Huck, é estudiosa, tem, né? Então, o que é que fundamenta esse povo a não ter exatamente o que deveria ter, uma intelectualidade, deveria ter uma postura mais crítica e não tem. É isso, obrigada. Boa noite, eu sou Marcia Vale, professor. Eu sou de Breno, Marcia Vale. Eu fiquei muito interessada. Eu achei que tem informação demais, viu? Eu perdi um pouco lá, mas eu queria conhecer um pouco melhor o papel da Inglaterra, tanto na criação do Estado de Israel, como mais a aliança dela com os Estados Unidos, porque tem essa história do petróleo, que eu também vi sobre isso, petróleo e gás, que tinha também a ver com isso. E a Inglaterra sempre estão trabalhando junto, a Inglaterra e os Estados Unidos é o perto do mal. Outra coisa também, que é mais uma, é que você não falou um pouco, primeiro eu li que era uma espécie de monopólio que os judeus tinham da imprensa, inclusive mesmo antes da guerra do nazismo, na Alemanha, eles tinham uma espécie de monopólio da imprensa, e mais recentemente eu tinha lido que nas televisões, os grandes canais de televisão tinham grande presença judaica. Breno, você precisa de quanto tempo? 5 minutos, Breno, você tem 5 minutos contados. A placa está aqui. Então, rapidamente, primeiro agradecer as palavras de solidariedade do Gabriel. O Gabriel agradecer. Agora, como eu sou judeu, eu troco parte dessas palavras de solidariedade por livros. Podem comprar os livros. Estou brincando. Obrigado, Gabriel. Deixa eu responder aqui muito sinteticamente as questões. Anderson, eu não acredito nessas teorias da conspiração. Elas são bacanas, elas são divertidas, elas parecem ser verdadeiras, mas elas não têm consistência fática. Porque
Porque nenhuma organização aceitaria colocar o pescoço na guilhotina numa ação como a que fez o Hamas, de caso pensado, combinado com o inimigo. Eu não consigo ver sentido nisso. Aliás, essa história de que há um acordo entre Netanyahu e o Hamas, ela tem sido, a gente tem que tomar cuidado com isso, ela tem sido utilizada por certos setores do sionismo para dizer que o que atrapalha, o que impede uma solução da questão palestina é o extremismo. Se eliminar o extremismo de um lado e o extremismo do outro, se resolve. Como se os acordos de Oslo tivessem resolvido alguma coisa. E naquele momento, quem dirigia o regime sionista não era sua ala mais radical, era sua ala mais moderada, que eram os trabalhistas. Embora tenha havido no passado uma certa estratégia do Netanyahu, uma estratégia de dois momentos, que estabeleceu algum nível de favorecimento ao Hamas, por que dois momentos? Primeiro, fortaleceu o Hamas para dividir, para enfraquecer o OLP e depois ir para cima do Hamas na faixa de Gaza. Nós não temos nenhum elemento fático, nenhum elemento que mostre que houve qualquer tipo de acordo nesse momento em relação à situação atual. Nenhum elemento. Zero elemento. O Hamas não é uma criação do Estado de Israel. O Hamas gostemos ou não do Hamas, eu provavelmente não gosto, não tenho identidade programática com o Hamas. O Hamas é uma organização fundamentalista, religiosa, mas que tem um papel fundamental na luta contra o regime sionista. E a luta anti-imperialista tem essa característica: nem sempre essa luta será feita por organizações com as quais nós temos identidade ideológica e programática. Muitas vezes a luta anti-imperialista é feita por organizações que estão em combate, mas que não são próximos de um programa de esquerda. Isso é um fato histórico, não é? O Hamas é uma organização autônoma, que nasce da luta do povo palestino, nasce da primeira intifada e enfrenta legitimamente, concordemos ou não com a sua orientação política, enfrenta o regime sionista. Sobre a organização sionista e bolsonarismo, é uma longa conversa, né? Mas é evidente que o sionismo e o Estado de Israel se transformaram em bandeiras da extrema-direita no mundo inteiro, não só no Brasil. Tá? Isso tem razões geopolíticas e razões religiosas, como você mesma anotou. Sobre o plano da intelectualidade, aí é uma coisa mais complexa, mas é assim, muito dos centros de estudos, muito da vida acadêmica do Brasil e em outros lugares do mundo, há muitos anos, muitos programas, muitos centros são financiados por fundos de forte participação judaico-sionista, e o dinheiro fala mais alto, e não necessariamente fundos judaico-sionistas. Por exemplo, todos os programas de pesquisas financiados por fundações alemãs estão sofrendo fortíssima pressão, que se abrirem a boca contra o regime sionista, vai haver corte de recursos. Isso tem um impacto sobre a intelectualidade. A Marlúcia pergunta sobre o papel da Inglaterra na criação do Estado de Israel. Eu abordei esse tema aqui na palestra, né? Ou seja, de como o Reino Unido apoiou o sionismo o tempo inteiro.